PT de São Paulo enviou uma representação ao Ministério Público Eleitoral contra o ato convocado por Jair Bolsonaro para o próximo domingo na capital paulista. No documento, o partido afirma que Bolsonaro, abre aspas, se notabilizou por utilizar atos públicos para fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas e a autoridades, fecha aspas. O PT argumenta ainda que o evento marcado para o dia 25 de fevereiro pode virar um novo 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes forem invadidas e depredadas em Brasília. Sob essa justificativa, o partido também quer que o governo do estado apresente as medidas que serão utilizadas pela Polícia Militar no dia do ato. No vídeo em que convoca seus apoiadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que o evento se trata de um ato em defesa do Estado democrático de direito e para se defender das acusações das quais tem sido alvo nos últimos meses. Piotr, primeiro eles dizem que eles não querem um ato e depois eles pedem para a polícia como que a polícia vai trabalhar no domingo. Bom, primeiramente acusaram o golpe, né? O golpe deles próprios, né? Eles estão nesse sentido. Ou seja, perceberam que estão perdendo as ruas como de verdade nunca tiveram. Se a gente parar para pensar que eles só mobilizavam as ruas com cercadinhos de sindicatos e movimentos sociais controlados, então eles não tinham as ruas, a tal hegemonia das ruas. Eles estão querendo dar um golpe na lei máxima, na Constituição, que garante o direito de manifestação. É livre o direito de manifestação. É uma garantia constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Essa manifestação está lá, a declaração do ex-presidente Bolsonaro, em que ele diz em defesa do Estado democrático de direito. Alguém em sã consciência acha que o Estado democrático de direito está vigente na sua plenitude no Brasil hoje? Daí uma manifestação que defende um preceito constitucional, que é garantida por outro preceito constitucional. Vem o PT que fazia manifestações extremamente violentas contra todos os outros que estavam no poder quando eles eram oposição. Eu passei boa parte da minha vida de repórter cobrindo essas manifestações. Aliás, recentemente nós vimos uma manifestação aqui na Assembleia Legislativa, no final do ano passado, em que, porque eles eram contra, por exemplo, a privatização da Sabesp, uma defesa do então candidato Tarcísio de Freitas, que ganhou adesão popular e por isso foi eleito. Um assunto que está sendo discutido há anos. Isso não houve discussão com a população. O Boulos fez essa manifestação. Como assim não foi discutido? Claro que foi discutido, foi aprovado nas urnas, inclusive. O que a gente está vendo é um desespero de quem perdeu, se é que um dia teve, porque na minha opinião não teve, a hegemonia das ruas, de quem vai de graça, de quem vai por conta própria, que não precisa ganhar sanduíche, não precisa ganhar boné, camisa, nada, não precisa de ônibus, vai porque quer ir, porque quer defender a democracia, a real democracia. A manifestação é muito clara em defesa do Estado democrático de direito. E sim, claro que a polícia vai estar lá. A mesma que vocês não gostavam quando prendia Black Bloc aqui na Avenida Paulista, que quebrava, por exemplo, e eu vi isso acontecer, quebrava, por exemplo, a ponto de ônibus, em que no dia seguinte as pessoas que precisam tomar o ônibus ficavam debaixo de sol e chuva, que aí os movimentos todos de esquerda já tinham advogados em todas as delegacias para conseguir soltar rapidamente. Na época em que você tinha até, digamos, benevolência a esse tipo de criminoso. Hoje não se tem sequer a lei do Estado Democrático de Direito que garante a ampla defesa às pessoas que se manifestaram lá no dia 8 e que sejam punidas apenas pelo que cometeram, que não houve individualização de conduta. A gente já falou desse assunto aqui. Ou seja, é um partido que está desesperado, que não tem apoio popular, que um presidente que não consegue sair nas ruas, que jamais teria coragem de convocar uma manifestação dessa, porque seria mais ou menos como uma live, não teria público. É simples assim, a manifestação vai acontecer porque esse é um direito. É o mínimo que resta na democracia de você ter um candidato, um ex-presidente, nesse momento, inelegível por uma decisão muito esquisita do TSE, no mínimo, para não dizer absolutamente ilegal, que tem o direito de chamar as pessoas para defender apenas a lei, defender apenas o Estado Democrático de Direito, a Constituição, a democracia brasileira, a de verdade, não aquela da cartinha lá das arcadas do Lago de São Francisco. Silvio Navarro, não é surpresa esse pedido do PT, né? Eu vou repetir o que nós dissemos aqui ao longo da semana. É medo que chama. Isso se chama medo. O
PT tem muito medo que as pessoas superem o trauma do 8 de janeiro e voltem para as ruas. E as ruas precisam ser devolvidas para o povo, porque a praça é pública e se há algo que político tem medo, inclusive, é das ruas. O presidente Jair Bolsonaro convocou um ato pacífico, ele tomou todas as medidas de prudência, pediu que não fossem levados cartazes, faixas, que as pessoas usem apenas as roupas, as camisetas com as cores da bandeira brasileira, nada além disso, que não financiem nenhum tipo de trio elétrico, de carro, nada, absolutamente nada. Então, um ato espontâneo, ele quer manifestar em praça pública, vou repetir, a defesa dele, que tem sido, inclusive, ignorada pelas instâncias superiores, pelas cortes superiores. Simples assim. É disso que se trata. O outro ponto é o PT, que acha que tem alguma militância, mas o PT não tem militância há muito tempo, se é que um dia teve, como bem lembrou o Piotto. O PT teve o monopólio das centrais sindicais e depois, com o imposto sindical, fez com que as centrais ganhassem corpo, ganhassem número. Teve o pão com mortadela, que depois virou fruta recentemente, distribuição de banana, de maçã, e isso fez com que as pessoas fossem para a rua, mas militância paga, artificial. Então, o que o PT tem medo é da manifestação espontânea de pessoas que estão de saco cheio, vamos falar o português, claro, de saco cheio do que está acontecendo no Brasil e que querem simplesmente ouvir o que o presidente tem a dizer. Então, o que o PT faz? Bate às portas do Ministério Público, que não fará absolutamente nada, porque o direito de reunião, o direito de manifestação pacífica é constitucional. Então, está amparado em lei, não há absolutamente nada. O choro é livre, como eles gostam de dizer por aí. Ana, também queremos te ouvir, mas antes eu trago mais uma informação. Olha só, ao menos 3 governadores, 8 senadores e quase 100 deputados federais já confirmaram presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento será no próximo domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que estava em viagem aos Emirados Árabes Unidos, antecipou sua chegada ao Brasil para participar desse encontro. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também confirmaram presença. Entre os senadores estão os nomes como Rogério Marinho, Magno Malta, Jorge Seife, Marcos Pontes e Marcos Rogério. Parece que a adesão só vai aumentando aí quanto mais a oposição se opõe, né, Ana? Mas é isso que tem demonstrado, né, o belo despertar político do brasileiro. O brasileiro hoje entende muito bem o que o PT quer para o Brasil, né? Estamos aqui falando sempre dessa genética petista que, de várias formas, essa genética é demonstrada de uma maneira muito explícita. E agora, em mais uma ação, né, do PT acionando o Ministério Público contra um ato do presidente Bolsonaro, ato pacífico, como o Piotto e o Silvio disseram, resguardados pela Constituição, presidente Bolsonaro tomando todos os cuidados, não levem cartazes contra ninguém, não quero trio elétrico, um ato pacífico a favor da nossa Constituição, do nosso devido processo legal, do nosso Estado de leis. E a genética do PT é essa, Joyce: mordaça, censura, perseguição política, caça a dissidentes políticos, silenciar vozes opositoras. Essa é a genética do PT. Acabamos de falar dos ditadores de Cuba e Venezuela, demonstrando total apoio. Que em Cuba existe liberdade de expressão. Venezuela, né, o Piotto mencionou, que foi a opositora presa agora. Cuba, desde quando, né, Cuba tem alguma liberdade de expressão? Eu sempre conto as histórias aqui daquela grande seleção cubana, como éramos amigas e como elas relatavam o absurdo que elas sofriam, a coação. Não pode falar mal de Fidel, não pode falar mal de Cuba, não pode falar mal do regime. Elas iam jogar na Itália, na Turquia, na Espanha. O dinheiro era 100% doado
para o governo cubano, para o ditador Fidel Castro na época, premiações como seleção, grande seleção cubana, tricampeã olímpica, milhões de dólares em premiações pelo mundo, 100% era para o Fidel Castro. E elas, quando iam jogar vôlei em outros países, jogar profissionalmente, além do dinheiro que elas tinham que voltar para Fidel Castro, elas tinham medo do que elas falassem nos outros países e tinham medo de qualquer represália aos familiares que ficavam em Cuba. Essa é a turma que anda de mãos dadas com o PT. Ponto. Fim. Em respeito à nossa audiência, eu gostaria de dizer que a Paula Leal está de férias, ela retorna daqui a uma semana, já são mais de 110 mil telas, mas aqui quanto mais temos, mais queremos. Vamos compartilhar a live, vamos dar o joinha aqui, são 61 mil likes. Quanto mais tivermos, mais nós vamos conseguir visibilidade aqui na plataforma. Augusto Nunes. E vamos fazer crescer o número de assinantes da Oeste. Com certeza. Eu fico espantado, Piotr, sobretudo, que acompanha isso aí faz tempo, todos nós sabemos. Eu fico assustado ao ver tantas violações aí de regras básicas da política. Ao agir assim, o PT está confessando que perdeu as ruas. Sim. E não há como recuperá-las. Na infância, eu já sabia que diante de um comício que promete ser muito grande do adversário, você tem duas saídas. Ignore esse comício e diga depois que ele não foi tão grande, ou faça uma manifestação que supere as dimensões desse evento político que o Bolsonaro convocou. São governadores, senadores, deputados, e eles reduzem muita gente, e eles reduzem essa manifestação a uma crítica ao sistema eleitoral, querendo intrigar, como se isso fosse necessário, né? Querendo intrigar, causar uma intriga entre o Supremo e a oposição brasileira. É ridículo. Esse tipo de recurso não funciona, nem o STF, com toda a mediocridade, né, na ação que ele tem demonstrado, cai nessa, que você não pode impedir que o povo se manifeste a favor do Estado democrático de direito. É essa a bandeira que resume, né, os motivos da convocação. O Brasil quer a volta à normalidade. E o PT quer impedir. Isso porque não consegue reunir um número de pessoas suficientes para superar uma procissão em dia útil em distrito. Qualquer distrito brasileiro, não precisa nem ser nem município, não consegue. O PT não tem povo, então quer impedir que o povo se manifeste contra o que anda fazendo o PT. Não adianta. E quem acabou de garantir o bom tamanho da manifestação? Lula. Lula. As declarações do Lula aumentaram a mobilização, ampliaram a mobilização. E essa tentativa de impedir a manifestação feita pelo PT fará com que ela seja maior ainda. É uma coisa primária, eu não consigo entender, é muita mediocridade.